Buga Vandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. E aí? Deu para fazer um xixizinho, tomar um iogurte de morango? Hein? Deu? Maravilha! Mentira que tu foi pro WhatsApp que eu sei. Abriu o Face, postou foto de comida, essas coisas. Então olha lá, nós estamos aí na 27ª parte, analisando a Era Pombalina. Marquês de Pombal, ele não governou o Brasil e nem Portugal, foi um ministro, mas a marca que ele deixou, top de linha, hein? Vamos continuar então? Medidas na Era Pombalina, parte 2. Isso aí, ou como se diz num bom inglês, parte 2. Bandinho, troglodito. Então olha lá. Ele é o cara que ocupou efetivamente a Amazônia. Aí eu sei que havia uma outra incursão pela Amazônia. Agora a ocupação da Amazônia começa a se tornar um projeto de fato a sair do papel com o Marquês de Pombal. Você vai ver que campeão de audiência em provas é uma atitude que ele tomou chamada a expulsão dos jesuítas de todo o Império Português. Quando você estudar iluminismo, acho que você vai entender bem que o iluminismo ele pretende combater aquilo que ele considera uma influência nociva da religião. Os iluministas acham que a religião faz parte de um estágio de minoridade. A razão, as luzes, vieram acabar com isso. Então, Marquês de Pombal quer parecer iluminista. Não é esse o jogo dos déspotas esclarecidos? Então ele vai e arruma uma confusão com os jesuítas, põe os jesuítas para fora. Acontece que a educação no Brasil, as escolas, estavam nas mãos dos jesuítas e o Pombal precisava se virar nos 30. Então ele determina que os leigos assumissem a direção das escolas. Porém, o Estado não investiu. As escolas ficaram sucateadas, a qualidade despencou e ele chegou ao luxo de criar um negócio chamado subsídio literário, que era um imposto que na prática era o quê? Os pais de alunos é que tinham que pagar o salário dos professores. Daí o Marquês de Pombal. Então, Vandinha, a educação pública nasceu aí. É importante dizer como é que ela nasceu, como é que foi o contexto. Ela nasceu sem amparo do Estado. Quer dizer, é uma educação pública com jeito de privatizada, porque quem tinha que arcar com os custos aqui? Beleza? Então presta atenção nesse negócio de expulsão dos jesuítas aí, hein? Não morra, minha filha. Outra coisa, ele deu um estímulo à lavoura, à indústria de laticínios e à colchonilha. Se você tomou o iogurte, olha aí, olha o português erudito, iogurte, sai da mesma família da partilheira e da largatixa. É isso aí. Há quem insiste, inclusive, que tixa é rabo, largatixa, que ela larga o rabo quando você dá uma cacetada nela. As pessoas são criativas, não é? A língua é uma coisa viva, é isso mesmo. Então, o iogurte de morango que você toma, vai lá olhar o corante, pode ser que esteja escrito no rótulo, vai lá olhar. Carmim colchonilha, que é um besorrinho. Esse besorrinho, quando você esmacega, ele solta uma tinta vermelha. Caramba, eu tô comendo besorrinho no pirulito de morango, no kisuke de morango, na gelatina de morango, em tudo que é vermelho. Se tem carmim colchonilha, tem o besorrinho lá. Depois vai no Google aí que isso rende uma boa tarde de pesquisa. Tá legal? Então, Marquês de Pombal também diminuiu o poder da igreja. O Tribunal do Santo Ofício ou Inquisição passou a ser submetido ao Estado. Tá vendo? É coisa de déspota esclarecido. Tá brigando com a igreja para parecer que é esclarecido. Fundou o Banco Real lá em Portugal e modernizou a cobrança de impostos aqui no Brasil. Combateu a sonegação. Por exemplo, é ele que criou a derrama. Você lembra da derrama? Mas uma vez derramei um leite. Não, não é isso. Não morra, minha filha. Não é isso que a gente está falando. Não é que você derramou, não. Derrama era um decreto. Lembra? Quando a gente falou da tributação lá no Brasil Colônia, que a gente falou assim, tem uma hora que eles criam um imposto chamado finta. Você tinha que pagar de 30 a 100 arrobas anuais de ouro. Só que o pessoal fintava, não pagava nada. O Marquês de Pombal diz, ó,
Quem está sonegando, não está pagando impostos, agora tem um decreto aí chamado derrama que vai confiscar os bens daqueles que não pagarem os impostos. Claro, até o valor devido. Ou seja, se você está devendo uma quantia X, eu vou confiscar bens equivalentes à quantia X. Só que algumas pessoas deviam tanto que, se a derrama fosse de fato aplicada, a pessoa perderia tudo que tinha e ainda não teria pago. Sonegação fiscal. Você conhece isso, não conhece? Você sabe também que os pobres pagam mais impostos que os ricos. Os ricos sonegam muito, tá? Mandinho, meu pai é rico. Não, tirando seu pai, claro. Não é? Ah, essa buga não é. Então, olha lá. Ele também é o cara que determina o fim da escravidão dos indígenas. Dos nativos, dos índios. Índio é aquela palavra complicada lá do início, né? Agora, eu coloquei que ele determina o fim da escravidão, a escravidão dos nativos. Agora, na prática, isso ainda vai subsistir clandestinamente por um tempo. Também é o cara que unificou o Brasil. O Brasil administrativamente estava dividido. Lembra daquela aula lá de administração do Brasil Colônia? Se você não lembra, retoma. O Brasil teve uma época que foi dividido. Estado do Brasil e Estado do Maranhão. Pombal acabou com isso aqui. Também é o cara que enfrentou um mega terremoto lá em Lisboa. A terra tremeu, houve milhares de mortos. Lisboa foi destruída, 1755. E ele achou que aqui a colônia que tinha que pagar a conta. Então ele criou um negócio, olha o nome do negócio, subsídio, uma ajuda voluntária, que era obrigatória. Ah, bandido! É isso aí. Chama subsídio voluntário, mas é obrigatório. Gostei dessa aí, bandido. É isso aí, garoto, é isso aí. Quem põe nome nas coisas, põe o nome que quer, não é? Eu tenho uma prima bem desprovida de beleza, né? Economizou-se na beleza e ela chama Linda, não é? E ela tá feliz da vida, o que você tem com isso? E eu também. Nada. Então, quem põe o nome que quiser, tá bom? O negócio chama subsídio voluntário, mas é obrigatório. Eita! Vamos lá. O Marquês de Pombal também combateu a sonegação, como eu disse. Pô, a derrama é isso aí, combate a sonegação. Mas é claro que não conseguiu coibir nem a sonegação e nem o contrabando. Ele cria o Diretório dos Índios. Sabe o que foi isso? Você sabe que índios é uma matéria que cai muito em prova, muito no Enem. Ele cria o Diretório dos Índios. Como ele expulsou os jesuítas e as missões, ou reduções, ou aldeamentos, aqueles lugares onde os índios eram catequizados. Ele passou para a iniciativa privada, criou todo um conjunto de regras chamado Diretório dos Índios. E ele também decretou que os cristãos novos, ou seja, aqueles judeus convertidos à força pela Inquisição Portuguesa, que eram muito discriminados, ele determinou que eles parassem de ser discriminados. Ninguém determina que alguém pare de ser discriminado e espera que isso vá ter, a curto prazo, pelo menos um efeito prático. Por quê? A discriminação continua existindo. Veja no Brasil, racismo é crime. Mas ele continua sendo praticado a todo instante. Não só os motoboys são vítimas, como todos os negros, os pretos, são vítimas do racismo estrutural. Agora, racismo é crime, é proibido. Então, uma coisa é proibir, outra coisa é criar a consciência. Quando se vai criar consciência de certas coisas? Então, olha, você determina aqui que o sujeito que era judeu e que agora é convertido ao cristianismo não pode ser discriminado. E continua sendo. Porque esse trabalho é interior, ele é meu, ele é seu, esse combate é diário, é mexer com essas estruturas que estavam construídas no sujeito, que já tinha sido condicionado a discriminar e a ter preconceito contra os cristãos novos. Ok? Mas que bom que existe a medida legal, não estou contra ela. Só estou dizendo que é um grande trabalho. A lei não garante a mudança de postura. Quem dera fosse assim. A gente inventava uma lei que obrigasse a todo mundo a ser feliz com o que tem e isso aconteceria um milagre. Não é assim que funciona. Pandim, Pombal não era eterno, né? Não. Pombal morreu. Ok? Mas antes dele, morre o rei. O rei Dom José I, quando morreu, deixou a sua filha como herdeira e ela foi coroada em 1777. Dona Maria I. A mãe de Dom João VI, que depois vem para o Brasil. Então, a Dona Maria I, que depois vai ter também sérios problemas psiquiátricos, ela assume o governo e substitui Pombal. E aí ela pega 3 pilares para a administração dela. Pilar número 1, recuperar as ofensas a Deus.
traz de volta os jesuítas, restaura o poder da igreja, volta os jesuítas a assumir a educação. A escola pública não desaparece, mas volta a influência da religião sobre o Estado, volta aquela relação que Portugal, sob o efeito Pombal, havia desconstruído. Outra, moralizar a vida pública. Por exemplo, a Dona Maria I sacou que, olha, é proibido ter manufatura, mas tem manufatura por todo lugar na colônia. E aí ela baixa o Alvará de 1785. Cai em prova, tá? O Alvará de 1785 foi instituído proibindo e combatendo manufaturas no Brasil. Só permitia manufaturas que fabricassem o algodão cru, porque era a roupa com a qual se vestiam os escravizados. Outro detalhe, ela quis fazer um governo progressista, anunciou que faria, mas ela aplicou a derrama. Ela até tomou umas medidas descentralizadoras, mas ela aprofundou, por exemplo, a dependência econômica de Portugal com a Inglaterra. Esse período que Dona Maria I se torna rainha e afasta o Pombal tem um nome, a viradeira. Porque ela vira o jogo. Se uma questão disser para você, na viradeira, todas as decisões tomadas por Pombal foram revogadas. Mentira. Ela não revogou tudo. Quer um exemplo? Está aqui no quadro. Ó. Ela aplicou a derrama, que é uma invenção do Marquês de Pombal. Tudo bem? Mas, por exemplo, no caso da igreja, ela revogou uma decisão de Pombal. Tranquilo e calmo? Força na peruca, hein? Nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.